Convido os irmãos para abrirem a Escritura Sagrada na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Eu tenho o seguinte título para a meditação dessa noite: as fraquezas que experimentamos e as fraquezas que devemos superar. As fraquezas que experimentamos e as fraquezas que devemos superar. E essa pergunta eu já fiz para alguns amigos e para os meus familiares. E agora estendo para os demais irmãos. Nós que somos da fé em Cristo, podemos ter fraquezas? Podemos experimentá-las? Essas fraquezas podem acompanhar-nos na nossa caminhada? Antes, porém, de você dar uma resposta definitiva, é bom a gente pensar o que é a fraqueza, né? O que é essa tal de fraqueza? O próprio texto nos ajuda na afirmação que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, faz no verso 11, no final do verso 11, quando diz que para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, a fraqueza, que é uma expressão muito recorrente em Paulo, como nós veremos dentro de alguns instantes, tem a ver com essa debilidade da nossa existência. Ontem foi encontrado o corpo de um famoso ator brasileiro. E os outros atores, amigos dessa pessoa, se mostravam chocadas, porque pegas de surpresa. E nós não deveríamos ficar surpresos com a morte. Não sei porque a morte causa tanta perplexidade, porque ela é a realidade mais comum a todos nós. E ela expressa com clareza essa nossa debilidade existencial, essa nossa fraqueza. Tudo que nós fazemos, e tudo que nós somos, e tudo que nós sentimos, e tudo que nós passamos, tudo que nós experimentamos, tudo que nós construímos, tudo, absolutamente tudo, é passageiro. A fraqueza traz essa consciência para cada um de nós. Nossa carne é mortal, ou seja, é uma hora que nós vamos parar de existir por aqui. A nossa caminhada vai ser encerrada. Hoje nos vem, amanhã desaparecemos. Como o próprio escritor bíblico diz, a nossa vida é como a neblina, densa por alguns instantes, no alvorecer, mas chegando o sol mais forte, desaparece sem saber para onde foi. Essa é a realidade de cada um de nós. Se há algo muito certo entre todos aqui, é que todos nós somos, queiramos ou não, façamos essa admissão ou não, concordemos ou não, se há algo em comum entre todos nós, é que todos nós somos fracos. E essas fraquezas, muitas fraquezas, se resumem, se sintetizam nessa expressão do apóstolo Paulo no verso 11. Em nossa carne mortal. Por mais maduro que seja um irmão,
por mais experiente que seja aquela pessoa que caminha com Cristo, ainda assim, terá ela a necessidade de reconhecer a sua fraqueza. O apóstolo Paulo era um homem muito forte espiritualmente. Mas quando escreve aos Coríntios, ele não diz que os coríntios são fracos. Ele diz que os coríntios, juntamente com ele, experimentam essa fraqueza. Diz assim no verso 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele não diz, vocês têm. Ele diz, temos. Nós temos. Paulo está incluso no rol dos fracos. Lá em Romanos 8, 26, este mesmo apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E portanto, quando pensamos em fraqueza, não pensamos em nada que tire o nosso valor. Num primeiro momento podemos pensar que a fraqueza nos desprestigia, nos desvaloriza, mas não é nada disso. O fato de sermos mortais não tira o nosso valor. Porque também diz a Escritura Sagrada que Cristo morreu por nós quando éramos fracos. Foi na fraqueza que Deus nos valorizou. E o amor de Deus foi provado exatamente por amar o fraco, amar o débil, amar o limitado, amar aquele que não tem o que lhe oferecer. A fraqueza do homem deixa manifesta a glória, a grandeza, o ser absoluto do amor de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 25, o apóstolo Paulo diz que, quando desafiado a pastorear as igrejas na Ásia Menor, especialmente a igreja de Corinto, sentiu muito temor. Ele diz então que foi encontrado em fraqueza. Nós que somos pastores, né, Dina? Nós experimentamos essa fraqueza dia e noite, né? Constantemente. O que fazer para abençoar a nossa igreja? O que fazer para que os membros da nossa igreja, nossas ovelhas, que estão sob o nosso cuidado, se sintam entusiasmadas a servir ao Senhor com dedicação, com firmeza? E muitas vezes nós nos sentimos assim um tanto impotentes. Posso incluir nesse nós? Devido à nossa fraqueza, nossas muitas limitações. E assim se sentiu e também experimentou o apóstolo Paulo. Mas, por incrível que pareça, esse mesmo apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 30, diz que a fraqueza que ele experimentou foi motivo de alegria. Parece uma expressão desconexa, um tanto irracional. Como que pode alguém afirmar que a alegria foi o desfecho da fraqueza? Então, quando abrimos 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, nós conseguimos compreender melhor o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque ele carregava com si, provavelmente, uma enfermidade. Ele a chamou de espinho na carne. E ele orava com firmeza, orava com propósito, orava com determinação, orava com fé, orava com confiança. E ele pedia ao Senhor
que houvesse o livramento daquele espinho na carne, porque o espinho o incomodava de dia e noite, e o espinho o maltratava, o humilhava. E Deus então lhe deu uma resposta. Ele não ficou desamparado. A sua súplica foi ouvida. Sua oração foi respondida, não como ele queria, não como ele desejava, não como almejava o seu coração, mas Deus se fez presente, dizendo-lhe, revelando-lhe ao coração: Paulo, meu querido filho, te dou mais do que a cura dessa enfermidade. Te dou a minha graça. E a minha graça é mais do que suficiente. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder age melhor quando você é fraco. O meu poder se expande, se arraiga. O meu poder se manifesta de uma forma mais profunda na tua fraqueza. Na tua fraqueza, você se abre diante de mim. Você derrama o seu coração diante de mim. Você se humilha diante de mim. Você se entrega a mim. É na fraqueza que você percebe que você precisa de mim. É por isso que ele diz que a fraqueza acaba se tornando motivo de alegria. É por isso que ele diz lá em Romanos capítulo 5, que ele é capaz de gloriar-se nas tribulações, porque a tribulação que produz e manifesta essas fraquezas, também produz esperança e perseverança. Nós não queremos experimentar a fraqueza, mas são as nossas fraquezas, irmãos, que comovem o coração de Deus demasiadamente, a ponto dele dispor-se a experimentá-las. Lá em Hebreus capítulo 4, no verso 15, nós encontramos essa palavra: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Este é o nosso Deus, um Deus que fala assim e age assim: tomo para mim as tuas fraquezas. As suas fraquezas não são só suas, são agora minhas. É um Deus que é capaz de falar: tenho fome, tenho sede. Um Deus que é capaz de revelar: tenho medo, tenho tristeza ao extremo. É um Deus que também sente o esvaziamento do ser humano. Tenho solidão. Deus meu, por que me desamparaste? Sinto-me sozinho, sinto-me abandonado. Fraquezas e mais fraquezas, de modo que nós precisamos estar conscientes que as fraquezas não são necessariamente pecaminosas. Mas que as fraquezas são oportunidades de profunda experiência com Deus. E sem elas estaríamos todos tomados pelo orgulho humano. E sem elas estaríamos com os queixos levantados e os olhos fechados para os céus. E não poderíamos jamais pensar em Deus e desejar a sua presença e a sua intervenção. De modo que são as fraquezas, verdadeira bênção, que nos arremessam para os braços do Senhor. Mas quem gosta de experimentar fraquezas? Eu é que não gosto. Mas eu as experimento. Contudo, irmãos, há de se relevar sobre algo importante. Há fraquezas
e fraquezas. Nem todas são iguais. E há fraquezas para o bem. E há fraquezas para o mal. Há uma expressão na Escritura que provoca muita dúvida, né? Há aquele pecado não é para a morte. E há o pecado que é para a morte. Há um pecado que não é para a condenação, mas há o pecado que é para a condenação. E fazendo uma analogia, podemos também afirmar: há fraquezas que se transformam em grande oportunidade de aprofundamento da comunhão com Deus. Mas há fraquezas perigosas, das quais nós podemos e devemos nos desfazer delas. Não que elas não se aproximem de nós, não que elas não nos cerquem. Sim, elas estarão sempre diante dos nossos olhos e no meio do nosso caminho. Como dizia o poeta, havia uma pedra no caminho, mas as pedras podem ser removidas. Entre Jesus e o amigo Lázaro havia uma grande, pesada pedra. E não foi Jesus quem a removeu, quem a tirou do caminho. Muito pelo contrário, Jesus mostra que nós podemos tirar essas pedras do nosso caminho. Removam a pedra, era a ordem do Senhor Jesus. E lá foram aquelas pessoas cujos nomes sequer ficaram registrados no texto bíblico. Mas heróis da fé que foram, lá estavam, para participar da obra de Deus como cooperadores do Evangelho. Removeram a pedra para Deus fazer a obra. De modo que há fraquezas que podemos experimentar, irmãos. Mas há fraquezas que a fé, que a comunhão com Deus, que o nosso estado espiritual pede, supere, passe por cima, deixe de lado, abandone. Eu gostaria de apresentar aqui algumas fraquezas. Fraquezas que nós podemos experimentar no nosso dia a dia. Que elas venham, que elas estejam presentes, mas há outras que nós precisamos ir além delas mesmas. Precisamos superá-las. Então vejamos, a primeira dessas fraquezas, e quero deixar claro que há muitas e muitas fraquezas, não poderíamos e não teríamos condição de tempo de enumerá-las aqui nessa hora de mensagem, de sermão, de querigma, de estímulo para a fé. São apenas alguns exemplos no meio de uma multidão. Mateus capítulo 26, verso 41. Jesus no jardim do Getsêmani, na hora decisiva, no momento crucial. E dizia o Senhor Jesus aos que o acompanhavam: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava falando da humanidade, sim. Jesus estava falando dos seus amigos, sim. Mas Jesus também estava falando de si mesmo. Ele estava experimentando essa fraqueza nos seus últimos estágios, da forma mais densa e profunda. É por isso que um pouco antes, no verso 38, é revelado, Jesus também disse aos seus amigos, aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Então manifesta-se na pessoa de Jesus a tristeza. E eu pergunto aos irmãos, por que Jesus estava tão triste? A resposta é por causa do medo. O medo do Calvário,
o medo das caveiras, o medo das aves de rapina, o medo dos insultos, o medo do vitupério, o medo do vexame, o medo da vergonha, o medo da dor extrema, o medo da morte. E por isso, a alma de Jesus foi absolutamente contaminada pela tristeza, a ponto dele suar gotas de sangue. Sim, irmãos, podemos experimentar a fraqueza do medo, mas vejam como termina esse episódio no Getsemane. Verso 46 diz assim: palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus tinha medo, meus amados, mas Jesus não abandonava a missão. Jesus estava triste, mas Jesus não se acovardava. Jesus suava sangue, mas Jesus não fugiu do propósito para o qual foi enviado a este mundo. Você pode ter medo, é uma experiência de fraqueza, mas meu amado, meu querido, não seja covarde, não seja um covarde espiritual, não seja um covarde da fé, não seja um covarde na comunhão com Deus, não seja um covarde na prática do Evangelho, porque diz a Escritura Sagrada, veementemente é afirmado que os covardes não poderão herdar o reino de Deus. Medo todos sentimos. Medo de tantas coisas. Medo de tantos perigos. Tantos riscos. Tantas circunstâncias. Mas não podemos deixar o caminho. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, meus amados, no verso 9, nós encontramos uma outra exemplar fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9, diz assim: e agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha a tristeza aí novamente. E qual a razão dessa tristeza manifesta nessa palavra do apóstolo Paulo? Dessa vez não é o medo, mas é o reconhecimento do erro, também chamado de arrependimento. Nós devemos experimentar essa fraqueza, a tristeza do reconhecimento do erro. Quem não o faz está no caminho inverso do Evangelho. Contudo, meus amados, diz aqui a Escritura Sagrada que o reconhecimento do erro não gera sentimento de culpa, mas sim renovação da mente e do comportamento. A culpa nos instala definitivamente no erro. Eu sou assim e não tem jeito, diz o culpado. Mas o arrependido não. O arrependido clama: Senhor, dá-me forças para eu sair desse estado em que me encontro. Diz o salmista que a vida dele estava atolada na lama do pecado, na lama dos erros, na lama das atitudes destrutivas. Contudo, ele também diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim.
tirou-me do lamaçal e me colocou os pés sobre uma rocha e me fez cantar hinos de louvor. A fraqueza do arrependimento nos muda de lugar, nos transfere de estado, mas o da culpa e do pesar não. Ela nos lança nesse poço profundo do erro e do pecado. Lá em Efésios capítulo 4, meus irmãos, nós temos uma outra fraqueza. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27 dizem assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quem aí já experimentou a fraqueza da raiva? E quem uma vez enfrentando a fraqueza da raiva, já ouviu um irmão falar: não, você é um crente, você não pode sentir raiva? Eu fico muito preocupado, reverendo Dida, quando pastores, líderes de igreja querem desumanizar os seres humanos criados por Deus. É uma coisa absurda, né? O que o legalismo religioso faz. Achar que alguém pode passar por esse mundo sem sentir a fraqueza da raiva, da ira, da fúria. Não é isso que nos ensina a Escritura Sagrada. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, viveu nesse mundo sem pecado. E Ele, melhor do que qualquer um de nós aqui, pode falar a respeito da ira. Jesus passou por esse mundo e sentiu muita raiva. Ele foi capaz de entrar num templo, pegar um instrumento de violência e sair espancando as pessoas e chutando as barraquinhas. Era muita raiva. E ele afirmou que aquele estado de coisas o levava à ira. E a ira o consumia. Agora vejam, meus amados, como que é sutil o pecado. Vem a religião dos legalistas e diz: não, nós não podemos sentir raiva, e nos tornamos desumanos. E nos alienamos da verdade, da realidade existencial. Mas vem os liberais da fé para dizer: não, é normal ter raiva. É isso aí, a raiva é a realidade dos relacionamentos humanos. Mas não é o que diz a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada diz claramente: quer ter a experiência da raiva? Você tem o direito. Ela acontece. Irai-vos e não pequeis. Para a gente se irar e não pecar, o que tem que acontecer? A resposta está na sequência do texto. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, irmãos, a gente pode passar raiva e passa. A gente pode ficar irado e fica. O que a gente não pode é guardar ressentimento. O que a gente não pode é desenvolver a mágoa. A mágoa e o ressentimento são filhos da ira, filhos da raiva. Mas eles são desenvolvimentos doentios, destrutivos dessa ira. Podemos ficar irados. Essas são fraquezas que podemos experimentar. Podemos ficar ressentidos e magoados. Essas são fraquezas que devemos superar.
Se alguém aqui tem raiva, que nessa noite, que nessa hora de culto, haja uma grande transformação. Se alguém aqui tem ressentimento e mágoa, que seja libertado nessa hora. Você quer destruir o teu inimigo? Perdoe. E seu inimigo vai deixar de existir na mesma hora. Perdão deve suceder a ira, meus amados. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 8, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, vou ler aqui o verso 8, diz assim, eis aí uma outra fraqueza. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Em alguns momentos, a Escritura Sagrada troca a expressão pecado por expressões metafóricas. Uma delas é tropeçar. Pecado é comparado a um tropeço. Eu não estou aqui fazendo apologia do pecado. Por favor, irmãos. Mas a Escritura Sagrada está dizendo que nós, fracos que somos sim pecadores e tropeçamos. E quem aqui tiver a ousadia de afirmar que não tropeça, terá de ser tido como mentiroso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Mas vai além disso, verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra está em nós, não está em nós. Ou seja, fazemos Deus de mentiroso. E assim mentimos. Meus amados e queridos irmãos, eis uma fraqueza que nos acompanha todos os dias, tropeçar. Mas a Escritura Sagrada não para aí. Retorne um pouquinho, no mesmo capítulo da primeira epístola de João que acabamos de ler. Vamos ver o que diz o verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E queremos chamar essa experiência de andar nas trevas de rastejar. Se pecar é tropeçar, viver em pecado é rastejar. Deus admite que nós, nas nossas fraquezas, tropecemos, mas não admite que nós rastejemos. Se tem alguém aí que está vivendo perpetuamente no pecado, eis a oportunidade de uma reviravolta na sua vida. Tropeçar sim, rastejar jamais. Cometemos pecado sim, mas vivemos em pecado de maneira nenhuma. Nós que fomos exatamente alvo da obra do Senhor Jesus Cristo para nos livrar do poder desse pecado, de modo que nos lembramos daquela exortação de Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus queridos e amados, estamos chegando ao final dessa meditação e poderíamos, como dissemos, falar de muitas e muitas e muitas fraquezas. Podemos ter dúvidas? Sim. Podemos ser incrédulos? Jamais não.
João Batista teve dúvidas. Não foi censurado pelo Senhor Jesus. Tomé foi incrédulo. Foi repreendido pelo Senhor, o nosso Mestre. Em 2 Coríntios, capítulo 4, texto que inaugurou a nossa reflexão, nós lemos aí muitas dessas fraquezas. O apóstolo Paulo diz que ele foi atribulado, porém ele não foi tomado da angústia. Experiência da tribulação, sim. Experiência da angústia, não. O apóstolo Paulo diz que ficou perplexo com os acontecimentos que o rodeavam. Leia Atos dos Apóstolos, ele faz uma lista de vários acontecimentos indesejáveis na sua caminhada missionária. Perplexo, sim. Desanimado, não. Peço ainda um pouco da atenção dos irmãos. Vocês entendem o que significa desanimado? Pessoas na igreja falam que estão desanimadas. Que vergonha. É vergonhoso, irmãos. Sinto-me envergonhado com esse tipo de comportamento. Vocês sabem o que significa desanimado? A raiz dessa palavra vem do latim, anima. Alma. Animado? Cheio de alma. Cheio de energia vital. Cheio de vigor. Cheio de convicção. Cheio de determinação. Essa energia vital se chama Jesus Cristo. Ele é a nossa energia vital. Ele é a fonte da nossa fé, da nossa confiança. Quando uma pessoa diz, estou desanimado, estou esvaziado dessa fé, estou esvaziado dessa confiança, estou esvaziado dessa energia vital. Como pode alguém fazer uma afirmação desse tipo? Não sou exemplo para nada, irmãos. Mas quero dizer para vocês que nesses quase 23 anos de ministério, trabalhando na obra do Senhor, não teve um dia que eu tenha me sentido desanimado. E se eu, que sou fraquíssimo, fui capaz de manter-me animado em todos esses anos, isso também pode acontecer com você. Naquilo que eu não sou exemplo, os irmãos me perdoem. Mas vocês nunca vão me ouvir dizer que eu estou desanimado. Eu não estou desanimado. Ivone, minha esposa, você já me ouviu falando que eu estou desanimado? Você já viu eu me entregando diante das dificuldades que nós enfrentamos? Sabe por que eu não posso ficar desanimado, meu amado? Sabe por que você não pode ficar desanimado? Porque Cristo não te abandona. Ele está sempre com você. Por mais fraco que você seja, por mais dificuldades que você enfrenta, por mais limitadas que sejam as suas atitudes, Ele está sempre com você. Estarei com vocês até a consumação do século, disse o Senhor Jesus, e a palavra dele não pode mentir. Peço aos irmãos que, se há alguém aqui que andou usando essa expressão, abandone-a. Diga assim, como diz a palavra: estou perplexo, estou confuso, não estou entendendo direito as coisas que me rodeiam, mas desanimado? Desanimados, não, não, não. Como a gente cantava, né? Antigamente. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Abatimento assim. E muito. Às vezes são os próprios irmãos que provocam esse abatimento. É assim, Dina. Às vezes o irmão, ao invés de levantar a gente, derruba mesmo. A gente tropeça e cai.
Mas lá está o Senhor Jesus, estendendo a mão e levantando a gente. Abraão foi fraco, se juntou com uma tal de Agar, mas ainda assim Deus lhe deu Isaque. Moisés foi fraco, sentiu a angústia do deserto, mas Deus moveu o seu coração com a força das águas que brotavam da rocha. Jacó foi fraco, enganou o seu irmão, mas Deus o amparou com uma escada que ligava a terra ao céu. Elias foi fraco, pediu a morte, entrou em depressão, odiava aquela mulher poderosa, meretriz, que lhe causava tantos males, Jezabel. Mas Deus lhe enviou um pássaro na caverna para matar a sua fome. Davi de tantos acertos, mas Davi de tantos erros, de tantos tropeços, de tantos equívocos, desejou a mulher do próximo, dela se apossou, experimentou o castigo divino, mas Deus lhe deu como filho o homem mais sábio da terra. Jó, a sua confusão mental, viu Deus dar de resposta com a sua revelação máxima, a ponto de afirmar: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, te contemplam. Pedro, não foi um, não foram duas, foram três expressões de negação, mas lá estava Jesus no lago para encher as redes de novo e devolver-lhe a alegria e a oportunidade de seguir a fé. E Deus nos ajude nessa dura e difícil tarefa de experimentar as fraquezas, mas somente aquelas que nos lançam aos pés do Senhor Jesus. Que seja assim, para a glória de Deus. Amém.